Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo uma coisa diferente aqui que dificilmente eu faço. Eu sou um consumidor ávido de publicidade e ultimamente eu tenho assistido muito o Flow Podcast do Igor e do Monark. Até aí eu consumo mesmo, não tenho razão nenhuma a dizer. Um abraço se vocês um dia assistirem isso. Eu quero que vocês saibam que eu admiro para caramba o Flow Podcast. Mas admiro mesmo, do fundo do meu coração, da forma despretensiosa como vocês batem o papo de vocês com seus convidados. Eu acho isso muito interessante. Mas eu queria me ater a uma das últimas entrevistas, um dos últimos bate-papos que eu assisti, que eu quase chorei. Quase não. Eu chorei. Que foi com o professor Clóvis de Barros Filho. Talvez vocês não saibam, mas eu sou de São Paulo. Sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi. E durante a minha formação, eu participei de seminários em todas as universidades que você puder imaginar que tinha um curso de Publicidade e Propaganda. Escola de Comunicação e Artes, ISPM, toda universidade é assim, né? Estudante frequenta outras universidades. E eu tive algumas disciplinas com o professor Clóvis de Barros Filho. Isso nós estamos falando aí entre 1991 até 1994, 95, quando eu abri a minha agência de publicidade. Eu não pensava em dar aula nem nada ainda, mas o professor Clóvis de Barros Filho, que o corte que eu estou fazendo hoje é do Flow, estou fazendo um corte do programa, da entrevista dele no Flow, por isso meu elogio com o Flow. Eu tinha perdido contato com o professor Clóvis de Barros Filho, e não tinha pensado ainda, não tinha parado para pensar como o professor Clóvis impactou a minha vida profissional. E nunca tive a oportunidade de agradecer a esse ser humano, professor Clóvis de Barros Filho, né? Não vou nem falar como professor, eu ia assistir as aulas dele depois de formado, pessoal. Eu já estava formado, não estava devendo nada para ele, eu procurava ver onde é que o professor Clóvis estava para assistir as aulas dele como ouvinte, como aluno especial. Já me matriculei em disciplina dele sem precisar para assistir. Porque o cara marcou a minha vida. Marcou a minha vida como ser humano, marcou a minha vida como profissional. E eu acabei levando para a sala de aula. Hoje eu dou aula de publicidade e propaganda. Dou aula de ética na publicidade, dou aula de outros temas em publicidade e propaganda. E eu me inspiro, sempre eu me inspirei em professor Clóvis de Barros Filho. Até na forma de dar aula eu acabei herdando inconscientemente isso. Não gosto muito de dar prova, não gosto que o aluno, se não está interessado na minha sala, não fique na sala, pode ir embora para casa, depois ele assina a chamada. O professor Clóvis de Barros Filho fazia isso, inconscientemente eu trouxe isso para a minha vida. Então, professor Clóvis, se um dia vier assistir esse corte que eu estou fazendo aqui do Flow, se essa informação, se esse vídeo chegar até você, que você sinta-se abraçado por um fã, mas sobretudo por uma pessoa que ama a publicidade e propaganda e aprendeu a amar a publicidade e propaganda e aprendeu a amar a docência, aprendeu a amar palestras, aprendeu a amar a coordenação. Quando eu estou como coordenador de MBAs ou coordenador de pós-graduação, eu aprendi a amar ser docente com você, professor Clóvis de Barros Filho. Então esse corte que eu vou fazer hoje aqui, é o primeiro corte que a gente está fazendo. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer esses cortes de material dos outros. Eu vou fazer em homenagem ao professor Clóvis de Barros Filho. Então, professor, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, eu devo 90% da minha carreira para você. O legado que o senhor plantou na minha mente, que você plantou no meu coração, existe, permanece e você saiba disso, tá bom? Então, se alguém puder transmitir esse recado para o professor Clóvis de Barros Filho, alguém da família dele, ele está com um problema sério de vista. Me comovi muito ele falando, ninguém percebeu durante a entrevista dele no Flow, a gente só foi perceber no fim do programa, porque ele falou que estava com problema de vista, ele estava praticamente sem visão mais nenhuma, nas duas vistas. Então isso me deixou muito feliz por vê-lo e muito triste por saber que ele está com esse problema de visão. Então, professor, grande abraço. Você que está me assistindo, entenda que isso aqui é um vídeo de amor de uma pessoa, de um profissional de 56 anos de idade, eu não estou ganhando nada para vir aqui falar isso do professor Clóvis de Barros Filho, mas é uma pessoa que mudou a minha vida e que muda a vida dos meus alunos, né? Que vão sempre ter em sala de aula um professor competente, eu me acho competente, mas um professor que valoriza o aluno que estuda, valoriza o aluno que está lá para aprender, valoriza o aluno que está lá para trocar. Grande abraço, professor Clóvis de Barros Filho. Até breve, do seu aluno Marcelo Homem de Melo.
Até breve, professor. Você é um influencer coroa? Rapaz, não sei, quando eu chegar lá eu te digo, né? Mas coroa, né? Porque influencer tá. Olha, sei lá, eu acho muito legal galera mais jovem, meus ex-alunos, pessoal que curte muito mais o que eu digo do que propriamente o pessoal da minha idade, né? Então, acho que 90% das pessoas que conversam comigo assim, são da idade do meu filho, assim, né? E muito pouca gente da minha idade reconhece esse tipo de influência. Talvez tenha me visto, se bobear nem nunca me viu, mas assim, 90% no mínimo é o pessoal entre 18 e 25 anos. Pô, não é maneiro que tem uma juventude querendo ouvir o que os caras com mais experiência têm pra falar? Isso é foda, eu acho isso do caralho. Nossa, bom, enfim, claro, além da satisfação pessoal, né? Existe assim uma espécie de esperança, quer dizer, a gente sabe que a nossa formação escolar, a nossa educação formal, ela, enfim, não está entre as melhores do mundo. Na área de ciências humanas, preparação para pensamento crítico, leitura de clássicos, aí a coisa ainda é pior ainda, né? Então, na hora que você tem aí toda uma geração clamando por discursos e, digamos, um empacotamento diferente desse tipo de sabedoria em vídeos, em podcasts, em coisas assim, é incrível, né? Super animador. Fica mais gostoso de conversar com esses moleques quando eles estão afim de ouvir, né? Dá até para acreditar que a gente vai virar a página e vai, sei lá, gestar uma sociedade da qual possamos nos orgulhar um pouco mais. Um dia. Então, 20 anos na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP. Foram 15 anos na SPM de São Paulo, foram 15 anos na Casper Libero. Claro que houve concomitância, né? Porque senão não chegaria lá. E em faculdades de comunicação aqui em São Paulo, eu não lembro de uma onde eu não tenha trabalhado. Puta merda, hein? Caraca, então tu realmente já passou por todo mundo que estudou comunicação. Mas já ouviu falar disso? Faço parte daquele time que se não trabalhar não come. E como era a única coisa que eu conseguia articular, então aonde tinha faculdade eu me oferecia. Entendi. E aí, né, sabe como é? Desde quando? Então, desde 1989. Caralho, eu tinha 4 anos. Pois é. E tu já tava dando aula. Ralando. Caralho, que maneiro. E naquela época era alguma coisa como 40 horas aula, né? Tipo 8 horas de aula redondas no dia, né? Puxado. E assim, no entusiasmo, não é, sabe, faz um trabalhinho aí e tal. Não, era aula mesmo. Então, aula cuspida. Tu curte esse lance de dar aula, obviamente, tá fazendo isso há tempo pra caramba. Vai o quê? Vai quase uns... Vai 30 anos já, mais de 30 anos. Você lembra a primeira aula que tu deu? Eu lembro. Como foi? Foi Faculdade Casper Libero, jornalismo, 3º ano, curso de ética. Eu tinha voltado do doutorado. Nossa, né? A primeira aula... Aí eu cheguei, né? Olha, o professor novo veio aqui, vai dar uma aula e tal. Eu era moleque, eu olhei para a classe assim. Nessa classe tinha César Tralli, tinha Mariana Godoy, tinha... Bom, e aí eu olhei e vim, né? Uau, olha, pá. Quando deu 20 e poucos minutos, um cara levantou a mão e disse: viu, porra, deve ser muito legal o que você tá falando, cara. Mas assim, eu posso apostar, ninguém aqui entendeu porra nenhuma do que você falou até agora, velho. Então, assim, se você descer uns 4 degraus, vai rolar, né? E aí, aquilo foi, né, sabe, você tá estreando, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, fazer 3 gols contra no primeiro jogo, né? Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou começar tudo de novo. Caramba. E, bom, aí eu acertei o tom e eu tô nesse tom há 30 e tantos anos, graças a essa pessoa que de cara me fez ver que eu tava fora de lugar.